Irmãos, Atos capítulo 8, nós leremos do verso 1 ao verso de número 8, a terceira mensagem nesse texto: o evangelho verdadeiro avança em meio à perseguição. A perseguição não impede que o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado. O evangelho avança, mesmo num contexto adverso de perseguição, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele avança. Atos 8, do verso 1 ao verso 8, diz-nos assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que Deus abençoe a leitura deste texto. O evangelho verdadeiro avança e os efeitos, aquilo que o evangelho faz para aqueles que são salvos, para aqueles que são alcançados, é o que nós veremos do verso 4 ao verso 8. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em tua casa. Pai amado, ilumine as nossas mentes na compreensão das Sagradas Escrituras. Abençoe a tua igreja, Senhor, na propagação do teu Evangelho Santo. Renova as nossas forças, o nosso entendimento, dá-nos compaixão a cada instante para com os perdidos e obediência, Senhor, para com a ordem do Senhor de pregar a tua palavra. Uma igreja que prega, que anuncia, uma igreja que proclama o Evangelho. É uma igreja alegre, é uma igreja que continua marchando, militando na obra do Senhor, para o serviço do Senhor. Bendito Deus, eu peço mais uma vez que o Senhor nos abençoe através das Sagradas Escrituras. Eu oro em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós estamos percebendo aqui na narrativa, no texto escrito por Lucas, esse avanço do Evangelho. O Evangelho não fica restrito a um lugar específico. Cristo disse que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam ouvir a mensagem salvadora de que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, chegando em glória, envia o Espírito dele, e a igreja então é capacitada para prosseguir na pregação das Sagradas Escrituras. A igreja estava avançando, havia um grupo de talvez de mais de 6.000 pessoas, quando Estevão é convocado ao Sinédrio, depois das suas pregações e daquilo que ele realizava. Então Estevão, depois de pregar poderosamente e corajosamente a palavra do Senhor, aqueles homens do Sinédrio, eles se levantaram enfurecidos. E o curioso aqui, irmãos, é que a mesma expressão que é usada para a forma como aqueles homens se levantaram e arremeteram contra Estevão, é a mesma expressão usada pelo efeito dos demônios aqui. A ação dos demônios é a mesma ação que aqueles homens religiosos eles tiveram com relação, logo após ouvirem a mensagem, a pregação, aquilo que Estevão havia anunciado. Eles levaram Estevão para fora de Jerusalém, e Estevão então foi apedrejado.
iniciou-se uma perseguição. Essa primeira perseguição, ela é dada início pelo povo judeu. São judeus, a liderança judaica, que começa a perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros crentes, eles são perseguidos, e a perseguição inicia-se exatamente através daqueles que nós imaginaríamos que não deveriam perseguir. Às vezes, perseguições são assim, não é? Elas vêm de onde a gente imagina que nem deveria surgir. Estava ouvindo um relato de um pastor hoje, e ele contando que alguém que estava também envolvido na obra se levantou contra e acabou tendo uma separação ali no trabalho, porque aquela pessoa se levantou contra. A perseguição não veio de fora, a perseguição veio de dentro, acabou sendo uma perseguição interna. Que Deus tenha misericórdia. Pastor, se quando nós somos perseguidos, nós avançamos pregando, seria interessante nós orarmos pedindo por perseguição? Eu não sei, irmãos, se seria. Eu sei que a perseguição, ela causa uma série de efeitos, uma série de coisas, ela ocorre. Essa resposta eu creio que só pertence a Deus, Ele é quem sabe. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia, que nós prossigamos tendo a porta dos templos abertas para cultuarmos ao Senhor, livremente adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu peço a Ele isso, mas se Ele quiser mandar uma perseguição, que seja feita à vontade dEle. Mas a perseguição faz também com que pessoas ainda mais desanimem, outros abandonam de forma mais direta, mas o fiel permanece, irmão. Se alguém enfraquece, desiste, não é por causa da perseguição ou por causa do inimigo que se levanta, é porque ainda não conheceu verdadeiramente a graça de Cristo. Porque quando ele conhece verdadeiramente a graça de Cristo e ele se mantém firmado nas mãos santas do Senhor, independentemente da adversidade que se levanta, ele permanece firme. E mesmo quando assediado pelo pecado, tem o seu momento de fraqueza, mas logo ele percebe, não, eu preciso retornar ao serviço. Assim permanece, ou assim se porta, ou se comporta aquele que ama ao Senhor. A perseguição foi grande, é o que o texto diz, e o texto diz que todos foram dispersos. Já falamos bastante a respeito disso. Provavelmente os judeus helenistas, eles foram dispersos, daí a explicação por que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, sem dúvida porque precisavam cuidar dos demais que ficaram em Jerusalém, precisavam orientar os trabalhos, sem dúvida eles permaneceram ali em Jerusalém. O texto no verso 2 diz que homens piedosos sepultaram Estevão, e é assim mesmo, né? Fica triste, morreu o servo do Senhor, é sepultado com choro, mas há grande conforto da parte daqueles que amam ao Senhor. Nós temos uma esperança que nada pode tirar de nós, nada, 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 absolutamente, irmãos. A plena certeza de que nós nos reencontraremos com todos aqueles que já partiram. O céu é ali, o céu é ali. Fechou os olhos aqui, já estamos eternamente na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. O verso 1 fala a respeito de Paulo, que ele consentia, depois diz que isso vai se intensificando. Esse Saulo, ele agora assola a igreja, ele entra de casa em casa e ele leva homens, mulheres, e essas pessoas são presas, são encarceradas, apenas e tão somente porque entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Invadir a casa de uma pessoa já é algo ruim. Imagine você ter a sua casa invadida porque você entregou sua vida a Cristo. Mas eu fiz alguma coisa de errado? Não. Você deixou de pagar seu imposto? Não. Você machucou alguém, ofendeu alguém lá fora? De jeito nenhum. Você ofendeu o Império Romano? Não. Por que eu estou sendo preso? Porque disseram que você faz parte da seita do caminho, da seita dos nazarenos, daqueles que são os cristãos. É verdade isso? Se for, você será levado perante o sinédrio. Se não, você tem liberdade de continuar em sua casa. Não, eu entreguei, de fato, a minha vida a Cristo. Você imaginando assim, não é? Mas agora pensa aquela criança pequena chorando dentro de casa.
pegando o pai à força, a mãe à força, que é o que o texto diz, né? Homens e mulheres. E Saulo faz isso, ele assola a igreja. Um homem mau, um homem, irmãos, dominado por Satanás, só Deus, guarde isso, só Deus opera nessa vida. Só Deus, irmãos. Só Deus, não é? Não há argumento, ninguém senta para conversar. Senta para conversar com qualquer tipo de pessoa, você já viu isso, não é? Qualquer tipo de pensamento, as pessoas sentam para conversar. Mas com aqueles que amam ao Senhor não tem conversa. Eles são perseguidos. O crente foi perseguido, Jesus disse que isso aconteceria e de fato aconteceu. Me perseguiram, perseguirão vocês também. Mas ele diz, lembra que nós temos dito isso? Mas se ouviram a minha palavra, ouvirão também a palavra de vocês. Então, se é perseguido, nós devemos nos lembrar, ouvirão a mensagem do Senhor. Será que a igreja, nós aqui somos perseguidos, a Igreja Batista Peniel, será que somos? Me permita dizer, eu creio que sim, irmãos. Nós somos perseguidos muitas vezes de forma assim silenciosa. Aquela igreja exige isso, exige aquilo outro. Aquela igreja, os crentes querem ser mais isso ou mais aquilo outro. Sem dúvida, irmãos. Isso é uma forma de perseguição que atrapalha o avanço do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não duvide de que essas coisas acontecem. Elas, de fato, acontecem. Mas a igreja avança. Qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação deve ser fidelidade à pregação da palavra do Senhor. Se estão vindo, ou se talvez não estão vindo como nós gostaríamos, se estão nos vendo como bons olhos, ou talvez não estejam nos vendo com bons olhos, mas a nossa preocupação sempre deve ser: nós estamos anunciando a verdade de Deus do jeito que Ele deseja, porque às vezes, nesse propósito, nesse afã de ter cada vez mais e mais pessoas, a igreja perde a autenticidade do que é de fato uma igreja. E ela começa a pensar em maneiras, pragmáticas de ter mais e mais pessoas. É o pragmatismo. O que é que eu posso fazer para ter mais pessoas? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A igreja precisa estar resguardada sempre na pregação autêntica da palavra de Deus. Pregar, viver autenticamente, continuar clamando a Deus, porque Deus acrescenta dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Mas a igreja compete a pregação autêntica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, não estranhe se houver essa perseguição, ou direta, ou algo talvez mais velado, mas devemos estar atentos que perseguição sempre aconteceu e não é diferente, não é diferente. Como é que se combate isso? É Deus que combate. Nós não precisamos nos defender. Cristo é que vem ao nosso alcance. E Ele mostra a diferença. Esse vizinho seu aí, ele é crente, mas ele é uma pessoa chata. E depois, quando vai ver você, ele fala assim: poxa vida, fulano de fato é crente, mas ele é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Essa professora, esse professor aí é crente, ele é chato. Mas depois, quando vai ver, percebe assim: não. É uma pessoa honesta, é uma pessoa que se preocupa comigo, gosta das coisas tudo certinha, mas é alguém que zela. Esse aluno aí é chato, ele é isso, ele é aquilo outro, mas quando vai perceber, não, ele é alguém esforçado, tem suas limitações como todos os outros, tem as suas dificuldades, mas ele tem uma diferença, ela tem uma diferença. Eles percebem, irmãos, essa diferença. Se verão, ou se isso vai operar transformação nas vidas, só Deus é quem sabe, não é? Só Deus é quem sabe. Mas quanto a nós, é testemunharmos fielmente a mensagem, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora observemos aí, a partir do verso de número 4. Vimos que Filipe é um evangelista e também um diácono. Já vimos bastante a respeito das características dos diáconos, e uma das qualidades dos diáconos é que eles sejam homens cheios do Espírito Santo, que gozem de bom testemunho. E no capítulo 7, nós observamos a história de Estevão, um referencial. E no capítulo 8, irmãos, aí você observa o capítulo 8, eu e você vamos observar a história de Filipe, também um diácono, um evangelista, que ele é uma referência. Filipe vai ser uma referência para a pregação, a segunda etapa
daquilo que Cristo mandou, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria. Já haviam chegado Jerusalém, Judéia, tudo bem, mas Samaria não. Samaria nós não vamos entrar. Filipe vai para os samaritanos e até os confins da terra. Aí você tem no capítulo 8, Filipe e o eunuco, um homem dos confins da terra. Atravessa aquele período que eles chamam de terra conhecida. Filipe já estava no que eles chamavam naquela época de confins da terra, melhor dizendo, aquele eunuco morava naquela região. E aquele homem entrega a sua vida a Cristo. E a história da igreja diz que muitas pessoas são alcançadas através do testemunho. Nós devemos testemunhar, irmãos, marcar vidas através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Quer sejam muitas, quer sejam poucas, nós não sabemos, mas devemos ter esse dever, essa obrigação perante o Senhor, de falarmos de Cristo, de anunciarmos a graça salvadora de Cristo, por onde quer que nós formos. O verso de número 4 diz isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu para a cidade de Samaria. Nós observamos de uma forma mais específica na semana passada quem são os samaritanos. Vimos a respeito da origem desse povo samaritano e por que o judeu tem tanto ódio do povo samaritano. Eu não posso repetir tudo, né? O tempo não permite, mas espere em Deus que os irmãos recordem, se não, você vai lá, assiste no canal da igreja a mensagem da semana passada e você vai ver de forma mais direta. Fazia parte daquelas 10 tribos que se dividiram no período de Roboão e que por causa da idolatria intensa, Deus disse que iria tratar, e a Síria invadiu, destruiu aquelas 10 tribos que ficaram com o nome de Israel e levou cativo. Eles levavam cativo boa parte. E então eles dispersavam esses cativos. Quem ficava na terra era aquele povo fraco, o povo pobre, o povo idoso, era assim que eles faziam. E essas pessoas que ficavam acabavam casando com aquelas pessoas que habitavam aquela região. E além disso, a Síria fazia isso, mandava ainda um grupo de outras nações já dominadas para morarem naquele lugar. E então havia uma verdadeira mistura. Se já havia um culto rival, você percebe que havia uma questão, não é? Uma questão racial e havia também uma questão religiosa, porque o povo, o reino do norte, o Israel, ele já tinha um culto rival que acontecia em Samaria, ele já havia uma adoração, um sacerdócio diferente que acontecia em Samaria. Agora, ainda na mente do judeu ficou pior, porque essas pessoas começaram a casar com outros povos, e eles têm uma mensagem diferente, eles aguardam o Messias diferente, eles dizem que o local de adorar é em Samaria. Lembra de Jesus com aquela mulher samaritana? Jesus tinha que passar por ali, ele tem um compromisso de pregar para aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana, Jesus vai naquele texto revelando-se para aquela mulher. Se você soubesse quem é que está aqui, era você que me pediria água. Como é que o Senhor me daria água? O poço é fundo, o Senhor não teria como tirar água, eu posso te dar água da vida. Eu vejo que o Senhor é mais do que um profeta. Olha o conhecimento dela, né? Vai sendo um conhecimento progressivo, mas ela não chega a compreender. Até que Cristo claramente diz quem ele é. Eu sou Messias. A mulher larga o cântaro e vai avisar na cidade. Vai avisar, olha, eu encontrei aquele que é o Messias. Irmãos, quando aqueles homens retornam a partir da mensagem que eles ouviram daquela mulher samaritana, e então aquelas vidas, há muita salvação, a salvação de muitas vidas ali naqueles dias. Jesus passa ali alguns dias, porque eles pedem, fica conosco e nos ensine essas verdades. Aqui então nós compreendemos porque os judeus não gostam de samaritanos, eles não se dão bem, eles passam longe para não ter contato com samaritano. O samaritano é tratado como se fosse um cão, um cachorro, é uma pessoa que não merece nem ser tratada como pessoa. E você tem agora os dois lados. Lembra que na pregação de Estevão, a pregação de Estevão,
ela combate a religiosidade vã do povo judeu. O povo judeu pensa assim: o local de culto é aqui em Jerusalém, a forma somos nós, o sacerdócio somos nós, a terra santa somos nós, Moisés é nosso, só nós temos, nós somos exclusivos. E então a pregação é: Cristo veio, e é Cristo, é o meio para alcançar, é Cristo. Ora, Abraão era ímpio, foi alcançado. A terra que você diz que é santa, Moisés, a sarça ardia, e Moisés então aparece no meio da sarça, e Deus diz: tira a sandália dos seus pés, porque o local onde eu estou é terra santa. Agora olha o contraste, é por isso que no capítulo 4 de João, há esse choque, você tem os dois lados aí, os dois grupos, e o pensamento dos dois grupos. Mas o que Jesus ensina? Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, mas é através do Messias. Eu sou o Messias. Você precisa vir a mim. Você tem sede, vem a mim. Se você tem fome, se alimente de mim. Se você está em escuridão, eu sou a luz que liberto você das trevas. É através de Cristo, irmãos. É através de Cristo. Se alguém porventura imagina que, olha, eu estou mais perto de Deus se eu estiver só assistindo os cultos ali, se eu estiver participando dos cultos. Sem Cristo, está participando dos cultos, está assistindo os cultos, mas ainda não pertence ao povo de Deus. Não é o ambiente aqui, o local, não é a forma como o culto é prestado. Essas coisas são importantes, ter uma boa liturgia, tudo isso é importante, mas é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a razão. Cristo é aquele que liberta o homem. Se você soubesse, mulher, quem está conversando com você, eu posso te dar água, mulher. Não é essa água que você bebe e logo você vai ter sede. É uma água que jorra para a vida eterna. Eu te dou a água que eu tenho, ela sacia por toda a eternidade, através da obra que eu tenho a realizar. Esse é um contato, irmãos, do Senhor Jesus Cristo com aquela mulher. E depois ele ensina aos seus discípulos a urgente necessidade. Este povo precisa ser alcançado. Ergue as vossas cabeças, porque os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Mas os discípulos não vão ali para Samaria. Eles ficam em Jerusalém e os demais no meio da perseguição, cada um vai para um local. Mas Filipe, não é? Entre mentes, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe desce a Samaria para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender a verdade ou a grande urgência da pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Até aqui é importante nós observarmos que Deus soberanamente está trabalhando, irmãos. Quem é Saulo? É um perseguidor. O perseguidor, meu, ele só nos persegue porque Deus permitiu. Saulo é um instrumento nas mãos de Deus perseguindo a igreja. Por quê? Porque a igreja perseguida, o que acontece com ela? Ela sai pregando o evangelho. Você percebe que Satanás, os demônios, as pessoas ímpias, elas não podem fazer nada exceto aquilo que Deus permite que aconteça? E mesmo se essa ação for o que nós imaginamos, né? Porque no momento que nós imaginamos, mas como pode ser isso dentro do plano maior de Deus? Ele soberanamente sabe e ele usará esse contexto adverso para fazer com que o nome dele, a verdade dele seja anunciada. Por que eu fui em tal lugar? Por que eu fui em tal hospital? Por que isso teve que acontecer comigo? Por que aconteceu esse problema, né? Meu carro precisou quebrar aqui, exatamente aqui. Porque Deus soberanamente quis que acontecesse para que você e eu pudéssemos ser um instrumento ali. É bem provável que enquanto estivermos passando por algo assim, do tipo, devemos nos perguntar: Senhor, como eu posso ser útil aqui? O que o Senhor quer fazer de mim aqui? Ou nesse hospital, ou nesse posto aqui, onde o carro quebrou, onde é que nós estivermos? O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? De que maneira, Deus, eu posso proclamar as verdades do Senhor? Então, até o perseguidor é somente, irmãos, é tão somente
um instrumento nas mãos de Deus. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Não sou eu, não. É a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala. A Bíblia nos ensina essas verdades, não é, irmãos? Mas era a vontade de Deus, é do querer de Deus, faz parte da essência de quem Deus é? Não. Por isso que o homem é responsável pelos seus atos. O homem é responsável pelos seus atos. Agora, olha que Deus, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. Deus age até por meio dos atos terríveis dos homens. Como entender isso, pastor? Não consigo entender totalmente. Irmãos, tem alguns assuntos na Bíblia que nós nunca vamos entender aqui na terra. E no céu, pastor, eu também não sei, eu não posso afirmar se Deus vai permitir. Esse assunto, soberania, responsabilidade do homem, a natureza de Cristo, totalmente homem, totalmente Deus, são assuntos que eles estão nas Escrituras. E nós cremos, estão lá. E nós não duvidamos e nem queremos resolver. Por quê, pastor? Porque se Deus não quis que esses assuntos ficassem assim tão claros para nós, é porque soberanamente Ele não quis. Se Ele quiser ensinar para nós isso de forma plena na eternidade, Ele o fará. E se não, você está zangado com Deus por causa disso? Eu não, estou satisfeito, Senhor. Eu estou satisfeito com o Senhor. Eu louvo o Senhor porque a verdade, a doutrina correta me ensina, irmãos. Se eu penso assim, olha, eu sou autor da minha história. Tem música que fala isso, as pessoas acham bacana, né? É a música centrada no homem. Eu sou o autor da minha história. Misericórdia, se eu fosse o autor da minha história. Eu estava frito. Louvado seja Deus, porque quem escreve a minha história é Deus. E eu me submeto ao Senhor. Senhor, eu não quero escrever nada, não. Pela misericórdia do Senhor, escreve o Senhor. Usa Deus, trabalha na minha vida, porque se eu for escrever, dá tudo errado. Eu vou fazer tudo errado, Senhor. É o Senhor que precisa agir. Seja o Senhor soberano. O homem tem livre-arbítrio, toda a liberdade do mundo, desde que seja aquilo que Deus deseja, sabendo que o homem é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. Pois bem, o texto prossegue para nós aí, não é? Nós vamos observar agora, irmãos, os efeitos do Evangelho. O Evangelho é anunciado a todas as pessoas. O Evangelho tem alcance universal. O Evangelho, ou o alcance do Evangelho, ou a pregação do Evangelho, é universal. Agora, a salvação não é universal. Ou é? Todos serão salvos? Não. Mas a pregação é universal? Sim. É dever nosso pregar o Evangelho a todas as pessoas. Deus quer isso, pastor? Quer. Todas as pessoas querem. O índio na selva, sim. Não é aquele que mora lá naquelas regiões extremamente frias, não é? Deus quer levar o Evangelho, sim, a todas as pessoas. Tribos, raças, línguas, Deus quer que todas as pessoas ouçam. Ele quer ser adorado onde ainda não é adorado. Ele quer ser exaltado onde ainda não é exaltado. A cidade aqui não adorava a Deus. Olha como Deus agiu para que pessoas aqui pudessem adorá-lo. Vereda d'Água não conhecia a Deus. Então ele leva pessoas daqui para anunciar, para que lá em Vereda d'Água tenha pessoas que adorem ao Senhor. E assim você imagina todas as regiões que vão sendo alcançadas. E quantas outras precisam ser alcançadas? Quantas outras cidades em Minas precisam ser alcançadas? E de quem é a responsabilidade? Nossa. Por quê? Porque Deus quer que o Evangelho dele seja pregado em todos os lugares, a todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas devem ouvir. Os primeiros convertidos, sem dúvida, eles não queriam que o Evangelho fosse pregado para os samaritanos. Esse povo aí, nós não queremos. Será que nós somos diferentes? Pensa aí por alguns instantes em determinadas questões. Nós até gostamos que algumas pessoas convertam, mas outras a gente fica até com o pé atrás, assim, será, Deus, que esse fulano aí, aquela pessoa lá, Deus, essa pessoa aí converter, já pensou aquela pessoa que estava fazendo aquela chacota de Cristo? Meu Deus, Deus dizendo assim, vai lá pregar para ele, mas eu, Senhor, para aquela pessoa, não, aquele lá eu gostaria que o Senhor tratasse. Será que Deus quer que o Evangelho seja pregado, irmãos? Será?
Sim ou não? Sem sombra de dúvida, não é? Se haverá salvação, só Deus o sabe. Mas quanto a nós, é o nosso dever, o nosso compromisso de pregar a todas as pessoas, sem distinção. Para Deus não há distinção, não é? O evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas. Aí o texto diz assim: Filipe descendo à cidade de Samaria. Então já vimos que o evangelho, quais são os efeitos da perseguição? A igreja sai, por onde ela sai, ela anuncia o evangelho para quem? Para todas as pessoas. Será que se nós não evangelizarmos, haverá uma perseguição? Eu não sei, eu não posso dizer. Eu posso dizer que há um enfraquecimento espiritual. O crente que não evangeliza, ele enfraquece espiritualmente. Sério isso, pastor? Sério. Você pode somar como 2 e 2 são 4. Irmãos, isso corre junto. Você fala assim, eu vou evangelizar, eu preciso evangelizar. Aí você pensa assim, o que eu preciso para evangelizar? De Bíblia, não é assim? Aí você vai estudar as Escrituras. Mas só a Bíblia? Só a Bíblia? Não, eu preciso também de oração. Deus, eu preciso de oração. Aí você ora e clama a Deus, envia a pessoa. Aí quando você chega, você fala assim, Deus, solta o Espírito para trazer na minha mente aquilo que eu devo dizer. E aí você já pensa no próximo dia, amanhã eu preciso. Então eu preciso de Bíblia e eu preciso de oração. Aí você percebe, irmão, que isso é um círculo maravilhoso de Deus para nos impulsionar a estarmos pregando a mensagem do Senhor. E quando você para de fazer isso, normalmente qual é a primeira coisa que a gente para? Evangelização. Ou porque fica com vergonha, olha o que vão dizer, você diz que é crente, vem para cá me falar de Jesus, mas olha o seu testemunho. Aí o crente precisa de testemunho, né? O crente precisa de vida com Deus, precisa de conhecer as Escrituras, ensinar a verdade de Deus de forma simples, mas falar. Quer ver uma maneira simples, irmão? Nunca esqueça disso. Fale o que Deus fez na sua vida. Fale quem você era e o que Cristo fez na sua vida. É a maneira mais poderosa. É a pregação autêntica do Evangelho e a demonstração de quem nós éramos e aquilo que Cristo fez na nossa vida. A mudança que Cristo opera. Não é ensinar que Deus vai fazer coisa que Deus não está dizendo. Sua vida vai ser diferente, você vai ser poderoso. Meu Pai do céu, as coisas vão ficar boas. Quando você converteu, ficou boa ou ficou difícil? Como foi? Ficou difícil, não ficou? Quando converteu, veio perseguição ou não? Veio perseguição. Você percebe que às vezes as pessoas pregam coisas que Deus não está dizendo para pregar? Deus não diz isso não, ele diz que a gente deve pregar a Cristo, pregue a Cristo crucificado e viva Cristo, e ele verá Cristo em vocês, e vão aproximar-se do Senhor por causa da pregação do Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é anunciado, e uma coisa vai puxando a outra. Se você não fez seu plano de evangelização ainda, faça, amanhã, Senhor. Hoje à noite, Deus, eu vou evangelizar. Irmãos, tem tantas maneiras simples. As pessoas parecem que têm vergonha até de colocar no status, né? O culto de hoje à noite, convidar uma pessoa pelo WhatsApp. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Será? Será que alguém tem vergonha disso? Meu Pai, misericórdia, acredito que não, não é? Acredito que não. É uma coisa tão simples de ser feita. Se tiver, porventura, alguém tiver vergonha disso, então o que será, então, sentar com alguém e ensinar as verdades de Deus para essa pessoa? Vai ser mais fácil ou mais difícil? É difícil, né? Percebe como Deus quer nos usar? Pois bem, não é? Olha a segunda coisa. Qual é a pregação? Olha o que Filipe fazia, verso 4. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, então a mensagem é pregada a todas as pessoas. O que Filipe faz? Anunciava-lhes a Cristo. Essa é a mensagem. Não é chegar para o samaritano, olha, samaritano, o culto é em Jerusalém e tal, nada disso. Qual é a mensagem do crente, irmãos? É Cristo. A mensagem do crente é Cristo. A mensagem do crente é Cristo. É pregar, anunciar a pessoa de Cristo. Essa é a mensagem do crente. E os apóstolos faziam isso. Capítulo 2, do verso 22 ao verso 40, eu não vou ler os versículos, você retorna aí capítulo 2 de Atos. É a pregação de Pedro, irmãos, a partir do verso 22. Eu não vou ler todo o texto, até o verso 40, toda a pregação. Mas aí você vai perceber que a pregação dos discípulos, elas eram sempre centradas na pessoa de Cristo. Varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito disso diz Davi. Você percebe? Olha, sabe Jesus? Sabe aquela promessa das Escrituras? Se concretizou em Jesus. Como você sabe disso? Pelos sinais que ele realizou, pelos feitos que ele realizou. Vocês viram o que Jesus fez, vocês são testemunhas. E aí ele vai prosseguir dizendo: o que aconteceu com Jesus? Morreu. Mas ficou morto? Não. Ressuscitou. E depois foi assunto ao céu, foi levado à presença de Deus. Irmãos, essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Os apóstolos faziam isso. Eles anunciavam Cristo. Tem alguma coisa para anunciar? Anuncie Cristo. As pessoas às vezes têm muitas perguntas, são boas, não é? E o que acha disso? O que acha daquilo? Eu acho isso aqui assim, eu creio que a Bíblia ensina assim. Agora, espera lá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, ou deixa eu te falar algo aqui. Deixa eu falar para você a respeito de Cristo. Cristo veio, Cristo viveu, Cristo morreu para libertar você dos seus pecados, para transformar a sua vida. Você precisa conhecer essa verdade. Você precisa conhecer de Cristo. Cristo, ele de fato existiu. É essa mensagem, irmão, é a mensagem que o crente deve pregar. Qual é a pregação do Evangelho? O que Estevão fazia? Anunciava quem? Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. Ele anunciava a Cristo. O Evangelho atinge pessoas por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Olha o que acontecia. Olha o que acontecia. Verso 6 aí, observe o verso 6. Multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, o que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que é sobrenatural. Os samaritanos não gostam dos judeus. Você acha que foi agradável para Filipe chegar em praça pública? Você achava que era fácil para ele chegar em praça pública ali e pregar a respeito de Cristo? Os samaritanos têm uma visão diferente, totalmente distorcida. Mas tem algo aqui, é uma ação sobrenatural de Deus. E eu estava relendo esse texto hoje e pensando assim: Senhor, nós precisamos ser revestidos pelo Senhor, de autoridade, Deus, na pregação da Tua palavra, de genuína autoridade, não é apenas de comprometimento. Saber que nós precisamos, fazer porque nós sabemos que precisamos, já é algo bom. Mas nós precisamos fazer não apenas porque nós sabemos que é uma obrigação nossa, mas porque nós estamos de tal forma revestidos de poder do Senhor, de autoridade do Senhor, de desejo de falar do Senhor, que nós nem aguentamos ficar calado. Um vaso, quando você vai enchendo, né, um copo, e você vai enchendo até que acontece o quê? Ele transborda, ele não dá para reter, ele precisa falar. Se nós não falarmos, irmãos, cria um problema na vida da igreja. O pastor Gerson, ele gostava de ensinar uma vez, enquanto ele estava fazendo a evangelização, eu não me lembro qual era o rio, ele sempre contava essa história, estava numa jangada e o farol, uma luz apontando, e de repente alguém descuidou e aquela luz caiu dentro do barco e o excesso de luz fazia com que ninguém enxergasse nada. Pega a luz aí e aponta na direção certa. Então, o excesso de luz, não é? E a pessoa não consegue enxergar. E Cristo já tinha dito anteriormente para os discípulos: erga a cabeça de vocês e veja os campos que já estão brancos. Nós temos tanto, irmão. Nós cantamos as boas músicas. Nós sabemos o padrão de Deus moral para as nossas vidas, como nós devemos nos vestir, como devemos nos conduzir. Mas tem gente aí que não sabe nada. Eles estão cegos. Eles precisam enxergar e nós temos luz. Nós precisamos levar a luz para quem está em trevas. Precisamos anunciar da graça salvadora de Cristo. Deus dá-nos autoridade, Senhor, porque nós podemos saber, nós podemos entender todas essas coisas, mas nós apenas não vamos conseguir pregar essa mensagem do Senhor. É algo sobrenatural. E o que acontecia? Olha o que o texto diz aí para nós, o verso 6. Multidões atendiam unânimes. Havia unanimidade naquelas multidões. As coisas que Filipe dizia, eles estavam ali atentos ao que Filipe
falava, por quê? Porque ouvindo-as e vendo os sinais que por ele operava. Naqueles dias aconteceu algo que nos nossos dias não tem acontecido, irmãos. E eu acredito que não vai acontecer, porque logo após o período dos apóstolos, esse dom parou. Deus cura. Deus opera milagres, mas não é exatamente como acontecia nos dias ali de Atos. Nos dias de Atos, chegava uma pessoa aleijada, que nunca andou, um cego que nunca enxergou, e os servos de Deus diziam assim, em nome do Senhor Jesus, eu te digo, enxergue, em nome do Senhor Jesus. Não adianta a gente querer repetir isso, irmãos, percebe? Não adianta, porque teve um propósito para isso. E hoje, pastor, nós devemos nos encher da palavra de Deus e da nossa responsabilidade da pregação e dizer para as pessoas, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou para você. A pregação da palavra de Deus. A mensagem poderosa do Evangelho de Cristo que transforma vidas. A autoridade, irmãos, dada pelo Espírito para a pregação. Eles estavam revestidos, então por isso haviam sinais. Ó Deus, prepara corações, eu quero amanhã pregar para alguém. Prepara aquele coração, Deus. Eu não posso, Senhor. Eu vou chegar lá, às vezes eu não sei direito nem o que falar, não sei nem como começar a conversa, Deus. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor prepare o ambiente, prepara a pessoa que vai ouvir e coloca nos meus lábios aquilo que eu devo dizer. Eu já orei, o Senhor sabe, eu já estudei, eu já preparei um texto aqui, mas o que eu posso fazer é isso. A ação é do Senhor. Então, evangelizar, irmãos, requer uma ação do Espírito Santo e o crente descobre isso. E ele então, olha, amanhã é dia de testemunhar na minha escola, para os meus colegas, não sei como, mas através do meu jeito, talvez ficando calado, ou talvez falando, nem que seja uma palavra, mas eu vou falar de Cristo. Aquele colega que se aproximou, que nós estamos tendo um bom contato, eu preciso falar para ele que eu sou crente, porque se ele morrer amanhã, ele não vai ter ouvido de Cristo. Eu preciso falar para ele, eu preciso anunciar, eu preciso dizer de Cristo para ele, porque senão eu sou responsável. Eu preciso testemunhar na escola, na minha faculdade. As faculdades estão sendo dominadas agora. Eu assisto uns vídeos aí, a gente fica assombrado. Deus proteja os nossos rapazes e moças na faculdade. Sejam servos do Senhor. Não precisa entrar em confronto com ninguém, não. Pode deixar que Deus vai enviar quem você vai falar. Não precisa você entrar em confronto, não. Lembra que você precisa anunciar Cristo. Não precisa polêmica, nada disso. No momento certo, Ele vai enviar as pessoas. E eles verão Cristo na vida. Anuncie de Cristo. Tem algo diferente aqui que eu quero dizer para você. Tem Cristo. Cristo salva. Cristo liberta. Então, olha aí, vamos prosseguir no texto? Olha o que o Evangelho faz. Em meio à perseguição, a sequência, o verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Havia operação de sinais, irmãos. E havia a libertação. Então, o Evangelho liberta. O Evangelho liberta o homem encarcerado. O Evangelho liberta o homem preso por Satanás. Normalmente, nós condicionamos, nós imaginamos que a possessão demoníaca está diretamente associada a essa ação das trevas. Mas os irmãos recordam do que Paulo fala? O príncipe deste século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então, o que nós aprendemos através do que está lá em 1 Coríntios? Que Satanás, ele cega. Se alguém não está se aproximando, é porque essa pessoa está cega. E quem cegou foi Satanás. Então, a operação de Satanás é maior e mais intensa do que talvez nós muitas vezes nos lembramos. Achamos que a pessoa é boazinha, é legalzinha, é um bom pai de família, é uma boa mãe de família, mas e com relação a Cristo, não querem saber de Cristo. Quem está cegando? Satanás. Quem liberta é o Evangelho de Cristo. Só quem liberta o homem do poder de Satanás é o Evangelho de Cristo. Ó Deus, nos desperta para orar mais, Deus. Os irmãos lembram quando Jesus desceu depois do Monte da Transfiguração? Lá embaixo tem um rapaz possesso. E os discípulos oraram e não foi expulso. E depois os discípulos perguntam por que aconteceu. Alguns só são expulsos por jejum e oração. Envolvimento maior da igreja. Deus está ficando dias difíceis. Os crentes sabem disso. Os crentes sabem disso. Os dias estão difíceis.
O que a gente faz? Jejum e oração. Você está jejuando lá no campo de futebol, você que está indo jogar bola, lá onde você vai andar de bicicleta no domingo à tarde, você está jejuando e orando lá para que vidas sejam salvas à noite? Espero que esteja. Porque se está difícil, nós precisamos jejuar e orar. Deus liberta, Deus. Porque senão a gente chega de noite aqui, irmãos, a nossa cabeça está cheia de Netflix, nossa cabeça está cheia do jogo de futebol, está cheia de tanta coisa e menos das coisas de Deus. E a gente pensa que o mundo espiritual será vencido. Como será vencido? O que Jesus ensinou? Jejum e oração. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Precisamos clamar a Deus para que Deus liberte. Nós temos visto, irmão, eu tenho visto lutas aqui constantes. Eu tenho visto, irmão, na hora do apelo, vejo lutas constantes. Vejo pessoas que às vezes se manifestam e depois se afastam, porque a operação das trevas começa a atuar sobre aquelas vidas. E a gente pergunta assim, meu Deus, o que aconteceu? Foi alguma coisa? Será que deixamos de dar assistência? Será que deixamos de passar uma mensagem? Será que deixamos de dizer que essa pessoa é importante para Cristo e Cristo quer salvá-la? Não, está tudo bem. Então o que aconteceu? Uma ação das trevas. Uma ação das trevas. Só quem liberta é Cristo. Cristo é que liberta. Então precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Se a igreja Peniel, irmão, se nós não orarmos, intercedermos para essa ação, quem é que vai fazer? Quem vai fazer, irmão? Quem precisa fazer somos nós. Você acha que o mundo aí fora está preocupado com isso? De jeito nenhum. Somos nós que precisamos pregar. Então lembremos disso, não é? A igreja é perseguida e a igreja avança, o Espírito atuando, o Evangelho libertando aquelas pessoas do poder das trevas. Eu tinha outros versículos para apresentar para os irmãos. Eu não vou apresentar todos esses versículos aqui, porque o tempo não permite, mas espero que guardem essas verdades. Não é apenas alguém endemoniado falando aquela voz distorcida, que aí eu sei, fulano está com domínio do Espírito Santo de Deus. Não. Quando você vê um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa honesta, mas com o coração endurecido. Quando você vê um pai ou uma mãe preso no vício, e por mais que você fale e você percebe que essa pessoa continua presa ali no vício, tem uma ação das trevas e precisa ser vencida. Precisa ser vencido. Quando você pensar assim, isso é um problema psicológico, isso é um problema emocional, é verdade. Pode ser, de fato, um problema emocional e um problema psicológico, mas também as trevas querem que essa pessoa continue nas trevas, continue perdida sem Cristo. O que eu faço? Oro mais, clamo mais, imploro mais, para que Cristo liberte. Olha aí a última coisa que o texto nos apresenta aí, o verso de número 8. E houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria. Quando Cristo chega e liberta o homem encarcerado pelo poder das trevas, há alegria. Amém, irmãos? Ficou alegre com isso aí? Amém, não é, pastor? Estou alegre. Eu sou satisfeito, irmão, com Cristo. Eu tenho alegria em Cristo. Não é porque as coisas estão boas, estão legais, porque as notícias são agradáveis. É porque Cristo é a razão da nossa alegria. O crente, ele é alegre. A alegria, a salvação traz alegria. Aquelas pessoas que ouviram, que foram libertas, o texto diz, e houve grande alegria naquela cidade. E permita-me dizer algo mais, só é verdadeiramente alegre quem tem Cristo. Se ainda não tem Cristo, não conheceu o que é alegria verdadeira, ainda não conheceu. Vou citar alguns textos para os irmãos, Atos 13, 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 16, verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Havia alegria naquele carcereiro, depois que ele creu em Cristo. Estava prestes a tirar a sua vida, ele era um suicida, mas ele creu em Deus. Depois ele começa a limpar as feridas de Paulo e dos demais. E quando ele termina, depois de ser batizado, a alegria. Está cheio de alegria. Eu conheci a verdade que liberta. Parece que Cristo já não está operando mais isso em nossos dias.
Parece que nós não temos visto essa alegria brotando nos corações. Precisamos orar mais. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 3. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Não é porque eu me acostumei não, viu? Eu aprendi. Normalmente nós nos acostumamos, se estamos muito ricos, acostumamos, se estamos muito pobres, nós nos acostumamos. Nós acostumamos até com cheiro ruim. Depois que você começa a sentir um cheiro ruim muito tempo, você acostuma, você passa ali e fala, não estou nem sentindo não. Você está percebendo o cheiro ruim? Não, não estou não. Não tem lógica não, porque está fedendo demais. A gente acostuma até com cheiro ruim. Então não é isso que ele está dizendo aqui. Eu me acostumei com as coisas, com a situação. Tanto você está humilhado como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele... Irmãos, esse texto ele está focando a pessoa de Cristo. Não é porque eu posso, não, porque eu aprendi. Se estou num hotel bacana, tá bom. Se eu estiver também deitado numa esteira, tá bom. Não. O apóstolo Paulo aqui, falando para os crentes de Filipenses, ele está dizendo assim, eu tudo posso por causa de Cristo. Cristo é a razão de operar isso na minha vida. Não é porque eu sou bacana, não é porque eu sei dominar situações, não. Eu estou alegre porque a razão da minha alegria é Cristo. Cristo é a razão da minha alegria. Vamos ser sinceros, né? Se eu sou perseguido ou se eu não sou perseguido, se eu tenho abundância ou não tenho abundância, quem é que fica alegre quando não tem nenhuma fruta para comer dentro de casa? Quem ficaria? Ora, se você é o filho, se você não ficasse por você, mas seu filho tivesse com fome, você não tivesse um pedaço de pão para ele. Então, irmão, é Cristo. Cristo é a razão aqui. Aí quando a gente diz tudo posso naquele que me fortalece, uma interpretação errada, tudo posso, coloca no fundo do carro, eu posso comprar essa caminhonete, né? Porque comprou, mas não é isso que o texto está falando, não. Eu tudo posso, eu vou vencer isso aqui porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, o texto está dizendo que Cristo é quem me fortalece, tanto para ter isso quanto para não ter aquilo. Cristo é a razão. Tem outros textos, depois os irmãos observam, João 15, verso 11, João 17, verso 13. Agora, pois, vou para junto de ti, e isto falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eternidade é gozo completo, alegria completa. Vamos orar para nós encerrarmos? Curva a sua cabeça. Avancei um pouco do horário hoje. Pai amado, muito obrigado por teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos. Nós somos privilegiados pelo Senhor de falarmos o Evangelho. Nós somos alcançados e somos privilegiados de pregar a Cristo. Pregar a Cristo não é apenas nas viagens, nas campanhas missionárias, não. É um desafio diário nosso. É um desafio constante. E nós devemos fazer, Pai. E nós precisamos do poder do Senhor, da autoridade do Senhor. Nós clamamos ao Senhor que as forças do mal sejam vencidas, meu Deus, através do poder que há na pessoa de Cristo Jesus. E que vidas sejam libertas do poder das trevas, Pai. Nós te pedimos autoridade, Senhor, na pregação da Tua palavra. Humildade em anunciar o Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Mas autoridade que vem da parte do Senhor. É só o Senhor quem opera isso. Pai bendito, leva-nos em paz aos nossos lares. Nesse texto aprendemos que mesmo perseguido, Senhor, o Senhor faz com que o Teu Evangelho avance. Mesmo, Senhor, vivendo como temos vivido, nos dias que nós temos vivido, mas o Teu Evangelho avançará, porque foi o Senhor quem disse que Ele vence todas as coisas. Nós oramos ao Senhor pedindo um regresso em paz aos nossos lares, uma noite em Tua presença. Oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe os irmãos. Desculpe aí eu ter passado aí 10 minutos, quase 10 minutos do nosso